Olá, eu me chamo Isabelle, eu sou aluna de Ciências Naturais da UNB e vou apresentar um pouco para vocês do meu trabalho de PIBIC, que foi orientado pelo professor Rogério, em que nós estudamos o Teorema de Van Alpel e casos similares com aplicações ao ensino. No nosso trabalho, nós buscamos estudar alguns teoremas de geometria plana e, para isso, nós utilizamos conteúdos de vetores, números complexos, mostrando assim que é possível integrar esses conhecimentos da matemática e aplicá-los também ao ensino. Para a gente construir as figuras geométricas e também para entender melhor como se dá a construção desses teoremas, nós utilizamos o software GeoGebra, que é um software livre para ser baixado. E como metodologia, nós usamos a revisão bibliográfica de outros trabalhos nessa área, né? E esses trabalhos estarão listados no final desse vídeo. Para demonstrar esses teoremas, em alguns momentos nós precisávamos mostrar uma propriedade. Nós tínhamos que mostrar que duas retas eram perpendiculares, ou seja, o ângulo de 90 graus, e possuíam o mesmo comprimento, como esses segmentos aqui dessa figura A e B. E para isso, nós usamos uma propriedade que diz o seguinte, que se você multiplicar um número complexo não nulo em sua forma polar, ou seja, na forma trigonométrica, nós estamos rotacionando esse número 90 graus no sentido anti-horário positivo. Essa demonstração nós detalhamos melhor no trabalho. Assim, nós conseguimos mostrar se dois segmentos eram perpendiculares e possuíam o mesmo comprimento por meio dessa igualdade, A igual a I vezes B. Que isso aqui quer dizer que eles são iguais, só que o B ele vai estar rotacionado 90 graus. Então, eles têm o mesmo comprimento e são perpendiculares. O Teorema de Van Alpel, ele foi a inspiração desse trabalho e ele diz o seguinte: dado um quadrilátero qualquer em um plano, é desenhado um quadrado em cada lado externo. Então, os segmentos que unem os centros dos quadrados, localizados em pontos opostos, têm o mesmo comprimento e também são perpendiculares. No caso dessa figura, seriam os segmentos M1, M3, M2 e M4. E para provar esse belo teorema, nós utilizamos os conteúdos de vetores e números complexos. Inicialmente, nós associamos todos os pontos dessa figura aqui a números complexos e colocamos o ponto A na origem do plano de Argand-Gauss, que é o plano para números complexos, como se fosse um plano cartesiano. Depois, nós encontramos todos os pontos M, o M1, M2, M3 e M4. Então, nós colocamos esses vetores M1, M3, M2 e M4 na origem do plano, para que nós pudéssemos associar eles aos números complexos M3 menos M1 e M4 menos M2. E a esses números nós denominamos X e Y para ficar mais fácil depois, na hora de fazer a demonstração. Agora, para verificar se esses segmentos são realmente do mesmo tamanho e são perpendiculares, ou seja, têm um ângulo de 90 graus, bastávamos verificar essa igualdade, x igual a y ou x menos y, que é igual a zero, que dá no mesmo. Porque, como eu falei antes, quando multiplicamos um número por i, quer dizer que, por exemplo, esse y vai ser igual a x, só que rotacionado em 90 graus. E como nós conseguimos provar isso, foi assim que nós demonstramos esse teorema. Nessa demonstração do Teorema de Van Alpel, nós fizemos a prova de mais 3 teoremas, encontramos várias propriedades interessantes, utilizando octógonos, pontos médios de quadrados, entre outros. Nesse teorema, por exemplo, nós construímos um octógono, esse aqui representado pelas letras A, e fizemos um quadrado em cada lado externo, mas também pode ser interno. Daí, nós pegamos os pontos médios, que são entre os vértices desses quadrados, e fizemos um segmento desses pontos do lado contrário. Por exemplo, aqui temos o C2 e o C6. Esse é um segmento. Então, os pontos médios desses segmentos, que no caso estão representados pela letra D, D1, D2, D3, D4, formaram um quadrilátero que as diagonais são congruentes e ortogonais, e conseguimos fazer a prova desse teorema também usando números complexos e vetores. Assim, nós vimos que o estudo de teoremas geométricos, usando os números complexos para sua demonstração, tem grandes potenciais para novas descobertas e outros teoremas. Muito obrigada pela atenção e obrigada a todos que contribuíram para que essa pesquisa fosse feita.